Bom Deus, Senhor, nesse momento em que paramos, no decorrer de mais uma semana, agora em silêncio, queremos, bom Deus, e suplicamos a que a Tua voz, através da Tua palavra, possa encontrar, Senhor, abrigo seguro em nosso coração. Estamos já por diversas semanas analisando características, aspectos importantes daqueles que buscam ter uma vida plena. E que possamos hoje mais uma vez, Senhor, compreender que uma importante faceta desse processo é desenvolver em nós a mansidão, a humildade, a tolerância com outras pessoas. Fala, nosso Pai, lhe suplico mais uma vez. Isso eu te lhe rogo em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. E boa noite mais uma vez a todos. É sempre uma alegria poder saudar a cada um de vocês e obrigado por ter decidido estar conosco nesse início de noite aqui em São Paulo. Eu quero também saudar você que nos acompanha através do programa Viva, na TV Novo Tempo. Obrigado pela oportunidade de estar semanalmente no seu lar. Se você ainda não sabe, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que possamos ter semana após semana uma experiência real com o nosso Deus. Nós estamos bem perto do final da atual série de mensagens intitulada O Sabor da Vida. Durante as últimas semanas nós temos analisado, olhado em detalhes, estudado características de uma vida plena. Características daqueles que realmente buscam viver de acordo com o sonho do Criador a nós. E nós estamos baseando essa série no antigo texto, escrito no primeiro século da nossa era. Esse texto é mais conhecido como o fruto do Espírito. Esse texto encontra-se no Novo Testamento, mais precisamente no capítulo 5 do livro de Gálatas. E o texto diz o seguinte: o Espírito, contudo, produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma destas coisas. Bom, nós já falamos, você sabe, de cada uma dessas características, com exceção das últimas duas. Se você por acaso não esteve conosco em alguma das semanas passadas e não teve a oportunidade de assistir algumas das mensagens anteriores, não deixe de ir ao nosso website www.novasemente.org e lá você vai encontrar não apenas as mensagens dessa série, mas também outros temas que nós já desenvolvemos e apresentamos aqui no passado. Mas vamos ao tema de hoje: tolerância. E como na semana passada, é importante eu dar uma rápida explicação a vocês sobre a palavra original utilizada aqui nesse texto, a palavra que Paulo utilizou. A palavra prautes, no grego, é uma palavra abrangente. E, na verdade, das 9 características, a palavra mais complicada de se traduzir, basicamente é essa. Porque ela tem significados distintos. A palavra pode significar humildade. Por isso que quando você lê o mesmo texto em outras traduções, lá você encontra, por exemplo, uma outra possibilidade que é mansidão. Ou também tolerância, como é a tradução que eu utilizei nessa série. Por exemplo, a mesma palavra, prautes, ela é utilizada na Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é uma tradução realizada do Antigo Testamento para o grego. Foi feita por 70 sábios, daí vem o nome Septuaginta, 70 sábios de Alexandria, no Egito. E no seguinte texto, nós encontramos no Antigo Testamento a mesma palavra, para que você possa ter ideia de como ela é aqui traduzida. No texto que encontramos em Números. Lá diz que Moisés era um homem humilde. Essa é a palavra. O mais humilde do mundo. Algumas traduções trazem esse mesmo texto, essa palavra, como manso. Outras traduções como paciente. Na realidade, isso indica, queridos, que mesmo em face ali do tremendo criticismo que Moisés enfrentou ali, daquela multidão que ele liderava, esse homem ele demonstrou uma atitude diferente. Não ira, pelo contrário, ele mesmo assim intercedeu por aqueles que o ofenderam. Se imaginar alguém dizer:
Eu quero tanto ser uma pessoa mansa. Na verdade, soa estranho. No mundo que nós vivemos, nós somos ensinados desde pequenos a conquistar o nosso espaço, a ser vencedor. Não parece que existe muita margem a nós para que nós possamos desenvolver essa qualidade de mansidão. E é por essa razão que quando nós escutamos essa palavra manso, na verdade ela perdeu e muito o seu significado. Hoje chamar alguém de manso, em muitos dos casos não passa, é uma ofensa, é uma gozação. Virou sinônimo de frouxo, sinônimo de frouxidão. E com certeza essa é uma palavra, queridos, que ninguém coloca no currículo, né? Eu sou manso. Não. Essa mesma palavra, prautes, ela era frequentemente usada também no passado pelos gregos, quando eles se referiam a um cavalo que havia sido domado. Em outras palavras, quando havia domínio sobre algo forte. Um cavalo domado. Na realidade, quando você se aproxima de um animal que você pensa ser bom, por exemplo, um cão, a gente pergunta, é manso? E no fundo, o que a gente quer perguntar é, morde ou não? Machuca? E a gente pergunta, é manso? Queridos, o que isso indica dentro da dimensão dos nossos relacionamentos? Aquilo que nós temos estudado durante essa série. Na realidade, essa palavra, esse termo, indica o controle dos sentimentos que temos dentro de nós diante de situações em que outras pessoas não fazem aquilo que nós esperamos ou nós buscamos delas. E é por essa razão que eu creio que essas três palavras juntas, humildade, mansidão e tolerância, em português aquilo que nós entendemos dessas palavras, expressam bem aquilo que Paulo ele tinha em mente quando ele escreveu esse texto aqui em Gálatas. Tome, por exemplo, eu quero que você pense comigo aquilo que significa a palavra tolerância em português. O nosso dicionário diz o seguinte: tolerância, um substantivo feminino que diz aqui, disposição de admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Outra definição aqui, um favor feito a alguém em determinadas circunstâncias. Mas eu pergunto a você, será que as pessoas são de fato tolerantes? Infelizmente nós vivemos num mundo em que as pessoas cada vez mais são intolerantes, ao contrário, com outras pessoas. Facilmente perdem o controle, facilmente perdem a paciência. Mas eu pergunto a você, como podemos ser pessoas mansas? Como podemos ser pessoas tolerantes? Antes nós precisamos entender que é impossível viver essa experiência sem a característica que nós vimos no texto que eu li há pouco, sobre a experiência de Moisés lá no deserto com aquele povo. O texto dizia que Moisés era um homem humilde. E queridos, eu não quero decepcioná-los, mas é impossível ser tolerante sem a prática da humildade. Ninguém compreende e vive tolerância sem antes ser humilde. E aqui eu peço a permissão de vocês para dividir a mensagem de hoje em duas partes. Nessa primeira eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns dos benefícios da humildade. E eu quero concluir com dois conselhos rápidos sobre como nós podemos de fato ser mais tolerantes. Vamos então à primeira parte. Quais são alguns dos benefícios da humildade em nossa vida? O primeiro benefício, queridos, aqui, a humildade diminui o estresse. Como? Isso mesmo. Isso que você ouviu. A humildade reduz nosso nível de estresse. Alguém aqui já foi ao médico e disse que estava estressado e o médico recomendou humildade para você? Eles não fazem isso mesmo, não. Queridos, quando nós somos humildes, ouçam bem, nós não precisamos ter todas as respostas que a maioria das pessoas demandam de nós. Quando nós somos humildes, nós começamos a perceber que o mundo não depende de nós para existir. E assim a gente começa, pouco a pouco, finalmente depositar a nossa confiança, não em outras pessoas ou em nós, mas começamos a colocar nossa confiança e dependência no Criador do Universo.
Quando nós somos humildes, nós percebemos que nós não precisamos resolver todos os problemas que aparecem ao nosso redor. Nós não precisamos viver fingindo aquilo que nós não sentimos ou aquilo que não somos. Quando nós somos humildes, nós não precisamos aparentar que somos perfeitos, porque não exige, na realidade, que sejamos perfeitos. Não é necessário, queridos, que sejamos perfeitos, ao menos aos olhos do mundo, para que eu e você possamos ser felizes. Quando nós somos humildes, nós não precisamos tentar ser Deus e assumir responsabilidades que simplesmente não são nossas. Quando nós somos humildes, nós aprendemos a descansar naquele que é o exemplo supremo de humildade. O exemplo que nós encontramos nesse livro. Uma pessoa chamada Jesus Cristo. E foi Ele mesmo que disse. E nós encontramos esse texto no Novo Testamento, no primeiro Evangelho de Mateus. Cristo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por sinal, a palavra que Cristo aqui utiliza para dizer eu sou manso é a mesma palavra que Paulo utiliza nesse que é a oitava faceta do fruto do Espírito. Prautas, manso, humilde, tolerante. Nós podemos, queridos, então viver, a gente aprende a viver com a tensão, e ouçam bem isso, entre aquilo que é real e o ideal, sem cair nas garras do estresse, que é causado por essa incessante busca de muitos de nós, busca por sermos perfeitos. E nesse momento nós aprendemos que nem tudo é do jeito que nós queremos que seja, nem sempre alcançamos aquilo que é o ideal, nem sempre alcançamos aquilo que, quem sabe, sonhamos, e a pressão que vem sobre nós, quem sabe a pressão da carreira, da profissão, da nossa família, o casamento, e muito menos o ideal da realidade que está ao nosso redor. Sempre haverá, queridos, essa tensão entre aquilo que é real e aquilo que é o ideal. E a grande diferença é que a humildade nos ensina e nos leva a desviar a atenção de nós mesmos para que possamos concentrar nossa atenção em Deus. Com uma atitude de humildade, queridos, nós aceitamos o fato de que nós podemos ser felizes mesmo quando as coisas não são ideais, porque nós aprendemos a depender de Deus. E quando você e eu vivemos a experiência de humildade, nosso estresse então diminui. Cada vez mais, queridos, eu me convenço de que na nossa vida, de que no nosso dia a dia, nós levamos muito a sério questões que nós achamos importantes e muitas vezes não levamos tão a sério assim aquilo que deveríamos, que aquilo que Deus pede de nós. E esse fato é muito provavelmente uma das grandes razões dos nossos problemas. Tomamos a decisão de caminhar por nossos caminhos e não aquilo que Deus pede de nós. E a palavra do Senhor afirma: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E aqui está o segredo, nós precisamos ser humildes para viver essa entrega. Entregue teu caminho ao Senhor. Só a humildade nos leva a tomar essa decisão. Só que geralmente a gente faz exatamente o contrário. Nós vivemos lá fora, tentando impressionar as pessoas, tentando de uma forma ou outra conquistar o nosso espaço. E por sabermos quem realmente somos e quem nós queremos ser, isso gera em nós estresse desnecessário. Mas quando nós aprendemos a ser humildes, nós andamos dependendo de Deus e nesse momento nosso estresse diminui. E quando o estresse diminui, queridos, outros benefícios recebemos em nossa vida. Pouco a pouco podemos ser mais tolerantes com outras pessoas e desenvolvemos então a mansidão. Isso não é tudo. Um outro benefício da humildade é que ela também melhora nossos relacionamentos. Quem de vocês gosta de estar ao lado de pessoas arrogantes, eu pergunto?
Quem de nós gosta de estar perto de pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que vivem demonstrando serem melhores que os outros? Esse tipo de pessoa pensa somente em si e geralmente são extremamente irritantes. Ninguém gosta de estar perto delas. Existem aquelas que também são sempre certas. Você conhece pessoas que sempre estão certas? Sempre certas, sempre certas, sempre certas. Na verdade, num relacionamento matrimonial entre duas pessoas, uma delas sempre está certa e a outra é o marido. Lá em casa é assim. Aleluia. Queridos, na realidade, quando nós, e obviamente aqui eu menciono quão importante é nós entendermos a importância, a vivência, a experiência da humildade em nossos relacionamentos. Porque querendo ou não, quando nós não vivemos essa experiência, vamos pouco a pouco destruindo aquilo que é importante a nós. Mas nós gostamos, e obviamente, quão bom é estar perto de pessoas que são humildes. Pessoas que não pensam que são as melhores. Pessoas que não vivem em arrogância. Tive a oportunidade de, nos últimos anos, conhecer pessoas que tinham um conhecimento vasto. Interessante é que eu percebi que aqueles professores que mais conheciam, mais conhecimento possuíam, aqueles que mais demonstravam humildade. Aqueles que, quem sabe, poderiam até demonstrar certa arrogância, mas não, a experiência, os anos de vida levavam essas pessoas a viver de maneira especial, demonstrando humildade. Esse tipo de pessoa não fica tentando impressionar outras pessoas. Quando você conta uma história para ela, para essa pessoa, ela não fica buscando uma melhor para contar em seguida. Resumindo, quando você é humilde, com certeza seus relacionamentos em todas as áreas serão melhores. Ouça o que Paulo escreve nessa área. Não sejam egoístas. Não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Mas ouça com atenção. Humildade não significa inferioridade. Significa que você reconhece a importância que existe em outras pessoas. Significa que você aceita, de certa forma, ou começa a compreender que as pessoas que estão ao seu redor são filhos de Deus e merecem atenção e carinho. Pessoas que merecem algo especial. Quando você começa a interessar-se pelo bem das pessoas que estão ao seu redor, você começa a desenvolver características importantes. Começa a ser mais amável, mais prestativo. Portanto, o seu relacionamento com aqueles que você tem no seu dia a dia, pouco a pouco toda essa experiência vai se aprimorando. E tudo isso depende dessa pequena palavrinha, humildade. Você não precisa estar certo toda vez. Você não precisa ter sempre razão. E para isso você precisa ser humilde. E com certeza será muito mais fácil dizer aquela palavrinha que para alguns de nós é tão difícil. Desculpe-me, eu errei. Me perdoe. Quando nós somos humildes, consequentemente, queridos, a tolerância vem em nós. E nós não temos que fingir que somos perfeitos. E isso, obviamente, reduz nosso estresse, como mencionei. E melhora de maneira significante nossos relacionamentos por uma simples razão. A pessoa que é humilde sabe pedir perdão. A história diz que Francisco de Assis possuía um método para mantê-lo cada vez mais humilde. Cada vez que alguém o elogiava, ele pedia que um dos monges dissesse a ele todos os seus defeitos. Aqueles que eu conhecia. Só que aqui a gente esbarra no probleminha. Problema que eu preciso mencionar a vocês. Principalmente aqueles que são casados. Não é sua função ensinar seu cônjuge, seu marido, sua esposa, a ser humilde. Sua função é amá-lo. Sua função é amá-la. Deus e somente Deus pode trazer verdadeira humildade ao coração humano. E a humildade, queridos, ela melhora nossos relacionamentos. Porque quando estamos cheios de orgulho, achamos que nós somos melhores que as outras pessoas.
Qualquer tipo de comentário ou crítica nos deixa irritados. E isso não é bom a nós. Pelo contrário, só causa mais problemas. Mas quando nós aprendemos a andar em humildade diante de Deus, sendo somente aquilo que somos, sem precisar andar fingindo, quando nós aprendemos a depender dele, nós nos tornamos praticamente imunes a qualquer tipo de insulto, imunes à agressão, imunes a tudo aquilo que possa realmente nos machucar. E aqui, quem sabe, ampliando um pouco mais, ataques à nossa moral, ao nosso emocional e até mesmo ao nosso aspecto físico. E esse, queridos, é o único caminho para afastar de nós as afrontas, os insultos, as provocações que muitas vezes, na realidade podemos até dizer que invariavelmente, vão surgir no nosso caminho. Mas como é que isso é possível? Uma simples razão. Além de saber pedir perdão, nós saberemos também o que é perdoar. Um exemplo? Ouça com atenção o que aconteceu com Jesus Cristo, no momento em que ele estava sendo executado. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que é isso, querido? Humildade, mansidão, mansidão mesmo diante de injustiça, do escárnio, tolerância mesmo diante de uma terrível situação. Quando você se depara com uma pessoa que se deixa facilmente abalar por criticismo, muito provavelmente essa pessoa ainda não entendeu o que é humildade, conforme aquilo que Deus sonha a vida dela. Deus, Ele busca que possamos viver essa experiência, entender o que de fato é humildade. E um terceiro benefício que nós também encontramos na humildade é que nela nós sentimos o poder de Deus. A humildade, queridos, nos enche do poder de Deus. No livro de Tiago, no Novo Testamento, nós encontramos: Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. E isso, queridos, é sério. Você gostaria de ter poder de Deus na sua vida? A Bíblia diz que o segredo do poder espiritual é andar em humildade diante de Deus, aceitando o fato que nós dependemos constantemente dEle e não de nossas próprias forças para viver. Isso eu posso dizer a você que é algo que eu tenho vivido entre as lutas que surgem na minha própria vida, semana após semana. Para mim é uma tremenda, na realidade, honra, ao mesmo tempo uma responsabilidade de falar sobre Deus a vocês, sobre o amor de Deus semana após semana aqui em nossa comunidade. E eu não tenho dúvidas que tudo o que acontece aqui só é possível através da graça e do poder de Deus. Mas quantas e quantas vezes me sinto totalmente incapaz de subir aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E a minha prece tem sido essa: Deus, Senhor, usa-me. Senhor, retira de mim meu eu, que apenas Tua graça e Teu poder, o amor de Cristo, seja apresentado a cada uma das pessoas que estão aqui. E nesse momento, queridos, eu tenho a convicção de que o poder de Deus irá agir de alguma forma. Só que isso, queridos, não é por causa de uma pessoa, não é por causa de quem eu sou, mas sim por causa de quem Ele é. E eu creio que esse é o princípio que nos assegura o segredo da nossa força. Na realidade, é admitir nossa fraqueza. O segredo do poder de Deus na nossa vida, queridos, é admitir a nossa imperfeição. O segredo da vitória é total dependência desse Deus. O segredo da alegria de viver está em confiar na direção desse Deus na nossa vida. E numa vida de tolerância para consigo mesmo, numa vida de tolerância para com outras pessoas, você precisa passar por essa porta, a porta da humildade. E a grande realidade é que cada um de nós precisa de Cristo Jesus na nossa própria experiência. A grande diferença é que alguns reconhecem essa necessidade, outros não. Só que isso não muda a realidade humana. Todos nós precisamos do nosso Criador. Você precisa de Deus para acordar.
com vida. Você precisa dele para enfrentar uma nova semana. Mas se você acha que você não precisa, você está tomando a sua vida, as rédeas de sua vida em suas próprias mãos, sozinho. Só que o poder de Deus está disponível a você. Você precisa apenas pedir a Ele e manter essa atitude de humildade. Qual que é mesmo o texto que lemos há pouco? Deus dá força ao humilde. Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Deus está hoje disposto a dar a você a sua força. Só que você precisa pedir a Ele. E para isso você precisa admitir que você precisa de ajuda. Você necessita do auxílio. Se você, ao sair daqui hoje, mais alguns minutos, disser: eu não preciso de Deus na minha vida, boa sorte para você. Você vai ter que resolver todos os seus problemas com as suas próprias forças, com as suas habilidades, mas tudo isso sozinho. Então você pode estar se perguntando: por que é tudo tão cansativo? Por que a vida é estressante? Por que parece que as circunstâncias no meu redor consomem todas as minhas energias? Eu não aguento mais. Só quando você anda diante de Deus em humildade, reconhecendo as suas necessidades, suas limitações, suas fraquezas, você pode dizer, como Paulo dizia no Novo Testamento: tudo posso naquele que me fortalece, porque a força vem dele. Sem Deus em nossa vida, não há razão para continuar a viver. É por isso que o próprio Jesus Cristo disse: porque sem mim nada podeis fazer. E quando você e eu tivermos essa atitude, atitude de humildade, somente então o poder de Deus nos dará uma força, queridos, além do normal, para você e eu lidarmos com os problemas e dificuldades do nosso dia a dia. A força para vencer tudo aquilo que surge que você não consegue mudar. Mesmo embora você já tenha tentado tantas e tantas vezes, força para mudar aquelas áreas da sua vida que você não consegue alterar sozinho. Tantas e tantas vezes tentado, mas sem conseguir. Força para recomeçar, quem sabe, um relacionamento que aparentemente é impossível de ser resgatado. Mesmo que você já tenha tentado tantas e tantas vezes, força para você se aproximar. Quem sabe de alguém que te ofendeu. Ou de pessoas, quem sabe, que você ofendeu. Para que você possa estender ou receber perdão. Mesmo embora você possa imaginar que isso é impossível. Isso, queridos, é o que significa ser humilde. É assim que nós podemos sentir e viver o poder de Deus na nossa vida. É assim que a gente demonstra atitude de tolerância, mansidão. Para concluir, eu queria deixar com vocês 2 conselhos sobre como nós podemos de fato viver essa experiência, como ser mais tolerante, como ser uma pessoa mais mansa, como viver essa experiência. E o primeiro conselho que eu gostaria de deixar com vocês é o seguinte: veja além das circunstâncias do momento. Pessoas humildes e, consequentemente, pessoas que são tolerantes são pessoas que conseguem ver além das circunstâncias de uma simples situação. E por isso nós precisamos aqui entender um ponto crucial. Cada um de nós possui diversas características de caráter. E geralmente são dificuldades em nosso caráter que geram problemas em nossos relacionamentos. Quais são algumas das características positivas de caráter? Honestidade, integridade, humildade, compaixão. E negativas? Quais são características negativas? Agressividade, impaciência, vingança. Se nós somos sinceros, nós perceberemos que todos nós temos algum aspecto do nosso caráter, sem exceção, que nós precisamos de transformação. Aspectos da nossa vida que nós precisamos de ajustes, mudanças. Todos nós precisamos de ajustes. Veja, por exemplo,
Alguns dos homens que viveram uma experiência única de viver bem próximos a Jesus Cristo, alguns de seus discípulos. Nós podemos até imaginar que Jesus ele escolheria pessoas que já não tinham tantas lutas de caráter para ser ali seus principais seguidores. Aqueles que dariam início a esse movimento que dividiria a história humana em duas partes. A Bíblia diz que após uma noite de oração, Cristo escolheu a dedo os 12 discípulos. Eu queria de maneira rápida aqui mencionar 3 deles. Aqueles que eram mais próximos de Jesus. A Bíblia os menciona. O nome deles? Pedro, Tiago e João. Os que eram entre os 12 os mais próximos de Cristo. Só que quando você analisa a vida os 3 tinham problemas sérios de caráter. Certa vez Jesus Cristo e seus discípulos estavam viajando em direção a Jerusalém, mas como já era tarde, eles decidiram fazer uma rápida parada em uma pequena cidade, uma pequena vila de samaritanos. Jesus enviou alguns mensageiros ali à frente para fazer os preparativos necessários, e ouça o que aconteceu nesse momento. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Certamente aqui a gente não encontra o exemplo de 2 homens humildes, bondosos, amorosos. Tolerância? Nem perto. Pelo contrário, a gente vê ali falta de paciência, falta de amor, que deveriam ser características únicas daqueles que seguiam Jesus Cristo. E Pedro, quantas e quantas vezes a gente lê na Bíblia que ele demonstrou intolerância, impaciência, impulsividade. Foi ele que cortou a orelha do pobre do servo do sumo sacerdote no momento que os soldados foram ali prender Jesus Cristo. Foi ele que negou Jesus Cristo 3 vezes. Era ele que sempre falava antes de pensar nas consequências das suas palavras. Problemas de caráter. Não foi à toa que Jesus disse aos seus discípulos: ó gente sem fé, até quando devo suportar vocês? Eu pergunto a você já se sentiu assim? Você que é mãe, você que é pai, você já sentiu que você não tinha mais paciência com seu filho? Você já sentiu que a sua cota de tolerância, quem sabe com seu filho de 3 anos, ou com a sua filha adolescente, acabou? Já sentiu como se não houvesse mais como continuar? Eu quero dizer a você, essa noite, não desista, porque há esperança. Amém, há esperança. A mesma coisa que fez com que Jesus se mantivesse com seus discípulos, pode fazer com que você e eu possamos passar por situações assim. Mas qual foi essa coisa? Simples. Jesus via além dos erros dos seus amigos. Ele via o que eles poderiam se tornar se eles permitissem que o seu caráter fosse controlado por Deus. Jesus sabia que ser tolerante com eles era fundamental para que a mudança pudesse acontecer. Você se lembra, você que é pai, quando seu filho ou sua filha começou a caminhar, a andar? Você e eu, nós não castigamos nosso filho quando ele tomou o primeiro tombo. Não. Você não chega e dá uma sentada no menino? Caiu? Não. O que você faz? Você incentiva. Por quê? Porque você vê além. Você sabe aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer. E no caso aqui dos amigos de Jesus Cristo, qual foi o resultado? Cristo foi tolerante com eles. E quando você olha para a história, aqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, tornaram-se pilares de um pequeno movimento chamado cristianismo, que com o passar dos séculos, que eles mudou profundamente a história humana. Jesus não desistiu deles. Cristo foi tolerante com seus discípulos. Ele viu além da circunstância. Um segundo e final conselho que eu gostaria de deixar com vocês, que
pode nos ensinar a ser mais tolerante com outras pessoas. Permita que Deus controle sua língua, suas palavras. Cada um de nós precisa entender o poder de uma palavra. Falamos muito. Dizem os estudiosos que 1/5 da nossa vida nós gastamos falando. Alguns afirmam que durante a nossa vida, se todas as palavras pudessem, quem sabe, ser publicadas, aquilo que falamos em um ano, a cada ano, tudo aquilo que nós falamos, se alguém anotasse, daria para ser publicado em 66 livros de 800 páginas. Eu conheço algumas pessoas que chegariam fácil, perto de 200. Fácil. Nossas palavras, queridos, elas podem ser usadas para fortalecer ou para destruir qualquer pessoa. Por isso, Tiago, no Novo Testamento, ele diz: a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. Pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Por essa razão nós precisamos ser extremamente cuidadosos com aquilo que nós falamos. E para isso nós precisamos permitir que Deus controle nossas palavras. Tá bem, pastor, como é que isso acontece, né? Como é que você controla a sua língua? Em primeiro lugar, você precisa controlar outra coisa. Sabe o que é? Seu coração. Nosso coração precisa ser mudado por Deus antes de nossas palavras. Nosso coração precisa ser mudado por Deus antes de nossas ações serem controladas por Ele. É por isso que Jesus Cristo afirmou: a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, nós precisamos mudar antes o quê? Nosso coração. A maneira pela qual pensamos. E Paulo também afirma no Novo Testamento: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E para que nós possamos, queridos, demonstrar tolerância aos que estão ao nosso redor, nós precisamos cuidar e muito da maneira pela qual nós falamos. E é por essa razão que Salomão, em sua sabedoria, ele já afirmava séculos atrás: resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E quão certo estava ele. E nunca se esqueça, uma das principais características de uma pessoa tolerante é o constante cuidado com suas palavras. Pense antes de falar. Só que antes de tudo, permita que Deus controle, mude, transforme seu coração. Sem dúvida alguma, nós precisamos, queridos, aprender a como ser mais tolerantes. A como ser mais tolerantes com pessoas que sempre encontramos na nossa vida. Só que para isso ser real, nós precisamos não apenas compreender esse tema, mas acima de tudo a gente precisa viver, praticar essa vida de humildade, de mansidão, de tolerância. O segredo da experiência de mansidão, onde as nossas reações ali podem ser controladas, está exatamente em permitir que Deus dirija nossa vida a cada momento. Somente Ele pode mudar velhos hábitos. Somente Ele pode desviar você e eu daqueles velhos caminhos negativos. Momentos que a gente fica sempre na defensiva, com medo, ironia, sarcasmo, raiva de outra pessoa. E todas essas atitudes negativas, elas podem ser vencidas
quando você e eu permitimos que Deus preencha a sua vida com o seu poder, seu amor. Isso é mansidão. Força controlada por amor. E Cristo é o maior exemplo de tudo que eu tenho falado a vocês nessa noite. Lá na cruz, Ele demonstrou o que é força controlada por amor. Pai, perdoa cada um deles, porque não sabem o que estão fazendo. O que fazer para que o mesmo amor possa controlar a sua vida? Eu queria que nesse momento pudéssemos aproveitar esses poucos segundos como momento de reflexão. Quem sabe você pode aproveitar para ficar mais fácil, fechando os seus olhos, sem se distrair. Eu queria que você perguntasse a você mesmo nesse momento: onde na minha vida eu posso praticar mansidão, tolerância? Não ano que vem, não mês que vem, mas nessa semana, começando com agora, quando você sair por aquela porta. Durante esses próximos 7 dias, como eu posso depender mais e mais de Deus na minha vida? Como é que eu posso colocar de maneira prática, concreta, a tolerância a cada dia? Quem sabe com aquele vizinho que você já não mais suporta? Aquele chefe que é difícil de engolir? Talvez um filho rebelde, eu não sei. Que nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Mas esse sentimento somente virá ao nosso coração quando nós aprendemos o caminho da humildade. E consequentemente virá mansidão e tolerância. E para isso nós precisamos suplicar a Deus, individualmente. Por isso é um momento de reflexão individual. E eu faço a você o convite para que você possa nesse momento orar a Deus e dizer a Ele: Senhor, me ajuda. E aquele que tem essa atitude diz: Senhor, me ajuda. É alguém que começa a entender que você não tem todas as respostas sozinho. Você não pode mais continuar sozinho. Deus quer lhe transformar. Deus deseja dar a você uma nova experiência de vida. Ele sempre busca nos transformar. E nós só precisamos, querido, dizer a Ele: aqui, Senhor, aqui está a minha vida. Faz dela aquilo que tu desejas. Pergunta a você: você não quer viver essa experiência na sua própria vida? Nesse momento, juntos, abrir nosso coração a Deus em oração, você possa aproveitar este momento para dizer exatamente isso a Ele: humildade, mansidão, tolerância. Não há como sentir o sabor da vida sem elas. Bom Deus, esse é um tema que não é tão simples a nós. Em toda a Bíblia encontramos apenas 2 pessoas em que essa palavra é atribuída a elas: Moisés, no Antigo Testamento, e teu Filho amado Jesus Cristo no Novo. Pessoas que demonstraram mansidão, tolerância. Isso foi resultado direto da experiência de humildade. E bom Deus, suplico a Ti nessa noite que cada um de nós possa, nesse momento, abrir seu coração e sua mente
E queremos, bom Deus, admitir nossas limitações, a nossa pequenez, nossas fraquezas. Dizer-te, Senhor, que nós não podemos mais continuar vivendo sozinhos nesse mundo. Ajuda-nos, Pai, que possamos ser pessoas mais mansas, mais tolerantes com outras pessoas. Ensina-nos, Senhor, a experiência de humildade, a que essa possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. Bom Deus, que possamos sentir o verdadeiro sabor da vida, desenvolvendo mais essa característica em nós. Que possamos aproveitar, bom Deus, essa semana, a partir desse momento, a que cada oportunidade que o Senhor colocar na nossa vida, possamos nos lembrar desse momento e possamos ser mais tolerantes com as pessoas. Mesmo em meio a criticismo, mesmo em meio à opressão, mesmo em meio à discórdia que possa surgir, dá-nos, Pai, esse dom, o dom da mansidão. Isso eu te lhe suplico em nome daquele que nos ensinou que de fato é viver a vida de tolerância, mansidão e humildade. Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Desejo a todos uma linda semana, uma semana ao lado do Senhor. E ao sair, seja tolerante com cada um que passar do seu lado, tá bem? Lá fora temos um suquinho de morango para vocês. E com mansidão que vocês possam tomar. E juntos ter um momento especial em que possam confraternizar-se. Deus os abençoe, uma boa semana a todos.